Shalom, povo de Deus, Deus abençoe a todos. Queridos, estamos aqui para mais um devocional. O nosso devocional está em Zacarias, capítulo 7, 8, 9 e 10. E o tema do nosso devocional é: como anda o seu coração? O nosso texto base está em Zacarias, capítulo 7, versos 5, 9 e 11. E diz assim a palavra do Senhor: pergunte a todo o povo da terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e choraram no quinto, no sétimo mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Eles, porém, recusaram-se a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Bom, queridos, deixa eu esclarecer aqui alguns pontos para vocês sobre esses versículos. Nós estamos aqui nessa jornada com Zacarias, e Zacarias está contemporaneamente, junto com Ageu, profetizando nesse momento de forma a dar força aos construtores, do templo e os restauradores ali mais à frente da terra de Israel. Bom, tem uma questão aqui no capítulo 7 de Zacarias que é muito importante para as nossas vidas. Bom, o que ele traz aqui no capítulo 7 é exatamente o quê? Que o nosso coração ele é muito importante para Deus. O nosso coração diariamente ele está claro para Deus, Assim como a luz do sol é clara para cada um de nós. Vou explicar melhor para você. Quando nós abrimos os nossos olhos, pela manhã, nós podemos avistar a realidade que estamos, inclusive podemos ver a luz do sol, por exemplo, ou uma chuva, caso no dia amanhece chuvoso. Pois bem, isso nós percebemos com os nossos olhos naturais. Concorda comigo? Pois bem, de igual modo, Deus percebe e enxerga de uma forma muito clara a nossa vida interior. Então, a nossa vida interior para Deus, ela é tão clara como a luz do sol é para cada um de nós, vendo pelos olhos físicos, Então, Deus, ele percebe todo o nosso interior e ele conhece cada um de nós de uma forma muito perfeita. Inclusive, nessa passagem, Deus vai criticar os jejuns que eram feitos, que no fundo não visavam glorificar a Deus e não visavam uma mudança, porque um dos grandes propósitos do jejum, queridos, é o autoconfronto ou autoconfrontação, podemos dizer assim. Quando eu jejuo, eu me desligo um pouco da minha natureza carnal e através da vida espiritual, apresentando nesse jejum, eu começo a perceber mais o meu interior. As minhas fraquezas e a minha vida interna, ela pode ser melhor percebida. Então, uma das coisas que nós vamos perceber é exatamente essa observância que Deus fala com relação aos jejuns que eles até faziam. Mas muitos, queridos, que faziam esse jejum, eles não tinham lá no fundo, o desejo real de uma mudança. Tanto é que no versículo que nós lemos, o versículo 9, depois do versículo 7, versículo 5 que nós citamos aqui, o verso 9, ele vai dizer assim, assim falará o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Então veja, é muito comum nós demonstrarmos amor e misericórdia, bondade, assim, claro que nós demonstramos aos nossos irmãos de sangue, isso que eu quero dizer. Mas a Bíblia considera que aqueles que estão também de outra família, da nossa, são outros familiares nossos, melhor dizendo, ou são pessoas até da igreja, por exemplo. A Bíblia ela nos dá a ideia de que eles também são nossos irmãos. Então não só amar, agir com misericórdia com os irmãos de sangue, mas na verdade com todas as pessoas, até mesmo ao ponto daqueles que se põem até como nossos inimigos, por exemplo. Então ele é algo interessante porque Deus ele preza por isso, que nós íamos executar juízo verdadeiro, mostrar bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. E no verso 11 ele fala: eles porém não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e endureceram os ouvidos para que não ouvissem. Então esse último versículo que nós citamos aqui no nosso devocional, veja que uma coisa muito importante de perceber, que é o seguinte: não é que propositalmente, muitas vezes as pessoas, elas viravam as costas para o Senhor aqui nesse contexto, mas muitas das coisas que nós fazemos e que Israel fazia, ela é intuitivamente, não é que a gente queria, digamos assim, pecar, mas como o pecado, ele já está programado no homem e torna o homem praticante do pecado, igual aqueles carros que estão no piloto automático, ou um avião que está no piloto automático, ele já faz aquilo intuitivamente, entendeu? Então pecar, fazer coisas erradas, ela já está no ser humano, entende? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, o povo fazia isso sem perceber. Então, os mandamentos de Deus, eles têm a função e o propósito de nos fazer meditar e verificar como é que está a qualidade da minha vida com Deus. Por isso eu concluo essa palavra dizendo: como anda o seu coração?
coração. Será que nós estamos no piloto automático? Será que a gente consegue fazer uma reflexão antes de praticar algo? E eu quero dizer para você que isso é bastante importante, né, para nossa vida espiritual e também para o nosso relacionamento com Deus. Que hoje o Senhor me ajude, que hoje o Senhor te ajude a fazermos sempre essa reflexão. Será que eu estou andando, né, num juízo verdadeiro, em justiça, bondade e misericórdia com o meu próximo? E o meu próximo começa dentro de casa, o meu próximo começa, né, no meu trabalho. Aqueles que se aproximam de mim são os meus próximos, né, ou o meu próximo. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a vigiarmos o nosso coração, que quando nós jejuarmos, seja realmente para, moldar de fato o nosso coração.